Eu sou a professora Mariane Berger. Nesta aula, nós vamos aprender a montar kokedama. Kokedama é mais uma atividade de educação ambiental que pode ser feita em pequenos espaços. E o que significa kokedama? Kokedama é uma bola de musgo. Então, ela serve também para decorar ambientes. Você pode pendurar. Então, depende do gosto da pessoa. E o kokedama não utiliza vaso, né, como os plantios que temos feito até aqui, né? Que tipos de plantas que podem ser utilizadas no kokedama? Tem uma variedade muito grande de plantas. Depende de cada pessoa, daquela planta que você gosta e daquela planta que você tem em casa. Se for para um ambiente mais interno, às vezes é vantajoso pensar em uma planta que gosta de sombra. Mas se a pessoa prefere deixar em uma varanda, às vezes é vantajoso pensar em uma planta que gosta de sol para fazer o kokedama. Para montar o kokedama, vamos utilizar poucos materiais. Então apresento aqui os materiais que serão utilizados. Musgo, um fio, como o barbante, por exemplo, e uma planta da sua preferência, aquela planta que você tem em casa. Então eu vou utilizar a planta orquídea. Vamos então começar a montar o kokedama. Em primeiro lugar, eu pego o musgo e vou colocar aqui nesse prato. Essa quantidade aqui já tá boa. Então, essa é a quantidade suficiente já para fazer. Então, aqui tem o musgo. Para fazer kokedama, é importante umedecer esse musgo. Então, vou pegar, vou umedecer um pouquinho. Nessa próxima fase, eu pego a planta, tiro do vaso e eu vou usar a planta com a terra mesmo. Aí eu coloco aqui no musgo e vou moldando. Então pego todo o musgo e aí eu vou moldando. Se tiver muita água, pode tirar o excesso de água aqui. Então eu vou moldando até ficar uma bola. Então, ó, fica mais ou menos com esse aspecto. O kokedama está quase pronto. Agora é a fase de colocar o barbante. Então, pode pegar o barbante e vai dando voltas. Então, ó, dá bastante volta. Pode dar mais voltas. E aí depois pode, na hora que for finalizar dando um nó. O kokedama está pronto. Então você pode utilizá-lo tanto para decorar uma mesa, quanto para plantio aéreo. Então eu vou fazer aqui a demonstração para o plantio aéreo. Então, com barbante, você amarra de um lado, dá um nó, né, nesse lado.
Faz o mesmo do outro lado. Pronto, dessa forma pode ser utilizado também como plantio aéreo, você pode pendurar para decorar também o ambiente. Aqui o kokedama feito nesta aula, enfeitando uma parede. Assim como ele enfeita uma parede, você pode usá-lo para decorar vários lugares da sua casa, conforme a sua preferência. Aqui um dos muitos usos que podemos dar para o kokedama. Ele está aqui enfeitando uma mesa. Nessa parte de decoração vai muito da criatividade de cada um. Então veja como através dessa atividade de educação ambiental em pequeno espaço, que é a kokedama, você pode enfeitar uma casa inteira. Nesta aula, falamos dos musgos utilizados para se fazer kokedama. Mas afinal, o que caracteriza os musgos? Os musgos, como vocês podem ver, eles têm pequenos tamanhos, geralmente alguns centímetros. Uma outra característica dos musgos é que eles gostam de locais úmidos e com sombra. Então, essas características, pequeno tamanho, gostar de locais com sombra e úmido, caracteriza o musgo. Eu vou falar um pouco da parte da manutenção do kokedama. O que é importante para mantê-lo é a rega. Sempre que você perceber que o kokedama está seco, você pode regar. De que forma que podemos regar? Então, podemos regar o kokedama borrifando ou mergulhando em um pote como este. Então, eu vou fazer uma demonstração de como regar o kokedama mergulhando neste pote. A parte que rega é sempre essa parte aqui de baixo, então muito cuidado para não regar a parte de cima. Então, coloco o kokedama aqui no pote. Durante a rega, vocês vão perceber que saem algumas bolhas. Então, quando parar de sair essas bolhas, você pode parar de regar o kokedama. Isso pode levar algum tempo também, para parar de sair essas bolhas. Pode ser rápido, pode levar algum tempo. Então, na hora que terminou de sair as bolhas, você retira o seu kokedama do pote. As fotos a seguir mostram como montar kokedama. Nesta primeira foto, os materiais necessários, então barbante, uma planta, pode ser aquela planta da sua preferência, aquela planta que você tem em casa, e o musgo. Nesta segunda foto, o musgo colocado em um prato. Nesse momento ele ainda não foi regado, então aqui ocorre a parte da rega. É importante regar o musgo para conseguir fazer o kokedama, bola de musgo. Aqui já começando a parte da planta, né? Então o musgo ele já foi regado. Então a planta vai se juntar com o musgo e vamos moldando até formar uma bola, como vocês podem ver aqui nessa figura. E aí, quando já tiver com o aspecto da bola, a próxima etapa é amarrar com barbante, conforme mostra esta figura. Aqui já foi feita a fase do barbante. Finalizada a fase do kokedama, você pode utilizar também o barbante para pendurar o kokedama. É muito importante para a manutenção do kokedama a rega. Então, de que forma que pode ser feita a rega do kokedama? Você pode tanto borrifar o kokedama,
quanto pode mergulhar em um pote. É bem importante lembrar que a parte que rega do coquedama é a parte de baixo. Então, a parte da planta, que é a parte superior, essa parte não rega. Durante a rega, pode acontecer, só para reforçar, de sair umas bolhas. Então, quando terminar de sair essas bolhas, você pode terminar de regar o coquedama. Aqui, né, o coquedama já utilizado para decoração, então ele está enfeitando uma prateleira. E aqui o coquedama utilizado para enfeitar uma parede. Desta forma, encerramos esta aula. Até uma próxima aula.